Saudações mais uma vez, pessoal. Hoje eu quero falar sobre aquela sua falsa sensação de controlar a incerteza. Você acha que está controlando a incerteza, mas a incerteza não é controlável, ela é do processo, ela é da natureza do processo. Você pode até monitorar o comportamento do processo, monitorar a veracidade, que alguns chamam de exatidão, mas eu vou chamar de veracidade, controlar a recuperação, mas no fundo você não está controlando a incerteza. Vamos falar mais um pouco a respeito disso. Olha só, se você tem uma situação como essa aqui, 3 amostras chegaram ao seu laboratório. Vou colocar aqui. A primeira amostra veio 50,0 mais ou menos 5 ppb. Você analisou e chegou nesse resultado, 10% de coeficiente de variação. Uma outra amostra deu 10 mais ou menos 3 ppb, 30% de coeficiente de variação. E uma outra amostra mais esquisita, porque pode acontecer, chegou 5,0 mais ou menos 4 ppb. Ou seja, 80% de coeficiente de variação, ela muito provavelmente já está abaixo do seu LQ inferior, ou na sua curva, ou em qualquer processo, independente de ter curva de calibração ou não. Portanto, observando essas amostras como elas chegam no laboratório, que elas são previsíveis, você não controla a variabilidade das amostras, você não consegue controlar isso. Você monitora a precisão do processo em termos do sistema, e mesmo assim você não consegue reduzir a incerteza indefinidamente não. Você chega no limite, tem um limite aquele processo ali, que é inserir a incerteza mínima daquele sistema sem interferência de amostra. O problema é que uma medição sem amostra não existe. Toda medição ela tem uma amostra. Então, quando o sistema de medição interfere na variabilidade dessa amostra, uma variabilidade acaba se contribuindo com a do outro, formando uma variabilidade maior. Portanto, o que você controla na carta controle no material de referência é a variabilidade do processo de medição, do sistema de medição. Do processo não, do sistema de medição. Mas não controla a variabilidade das amostras comerciais ou amostras de campo que vão chegar para você. Portanto, quando essas incertezas se aumentam, se misturam, você não consegue controlar a incerteza do processo. Isso é uma doce ilusão, não adianta. Você consegue controlar apenas a veracidade do procedimento. Olha só o meu raciocínio. Passa para cá. Então não adianta você tentar diminuir a incerteza de medição de qualquer jeito. Não é a menor incerteza que te dá uma segurança nas decisões. E sim a incerteza mais representativa do resultado. Porque se você tentar controlar, diminuir essa incerteza demais, você vai correr um sério risco de estar falsificando essa incerteza. Porque ela está lá, ela existe. Não adianta você dizer que achou uma certeza menor, que foi mais habilidoso ao executar o procedimento. Não. Na maioria dos casos, na verdade, você só omitiu informação. Se o outro laboratório fez o serviço mais completo, de mais informação, provavelmente ele vai achar uma incerteza maior. É isso que eu vejo acontecer. Então, é lógico, tem como diminuir a variabilidade do processo? Tem. Mas, na maioria dos casos, não tem que se preocupar com isso. Os procedimentos, quando eles seguem um standard methods, uma referência, eles já são feitos para serem otimizados naquela faixa de trabalho. Se você tiver necessidade de deslocar essa faixa de trabalho para trás, ou seja, buscar menores concentrações, menores mensurandos, você refaz o procedimento analítico, valida para aquela faixa mais baixa. De repente investe um pouco mais, porque você sente a necessidade de tomar a decisão ali. Mas não é exatamente a menor incerteza que vai te dar segurança, e sim a incerteza mais representativa do resultado. Não é você que domina isso, é o processo, é a natureza. Não adianta você querer controlar a natureza daquele ensaio. Por exemplo, 80 ppb mais ou menos 4 é o resultado que você acha que você encontrou, 5% de coeficiente de variação. Mas na verdade aquele resultado seria 80 mais ou menos 20 ppb. Resultado que representa a amostra. Então isso é muito comum de acontecer. Se o laboratório omitir algumas informações, fazer algum malabarismo numérico, dividir por uma raiz de n na hora da fonte do tipo A, fazer esses malabarismos, você pode até encontrar uma incerteza menor. Mas você não está sendo mais habilidoso do que outro laboratório. Você está colocando uma venda nos seus próprios olhos, enquanto que o laboratório que achou uma incerteza maior, provavelmente é mais representativa, ele está fazendo uma estimativa mais real daquilo que a amostra representa. Porque a amostra tem a sua variabilidade, que muitas vezes é maior
do que a do próprio do sistema de medição. Então é aquilo que eu digo, não adianta você simplesmente tentar controlar a precisão de um processo somente com material de referência, porque a incerteza da amostra vem e vem com força. Ela vem para atropelar o seu controle de qualidade. Portanto, controle a veracidade. Quando você estiver controlando a precisão, não caia na ilusão que seu material de referência vai ter o mesmo comportamento de uma amostra de campo. Muito bem. Portanto, existe um limite que você consegue melhorar, ou para o qual você consegue melhorar a precisão de um procedimento. Em geral, a pesquisa, os standard methods, quem desenvolveu o procedimento de medição, já estabelece uma rotina cuja precisão já fica otimizada. Ele já foi feito para trabalhar naquela faixa de trabalho que você está buscando. Se você precisar de uma faixa de trabalho diferente, você tem que adaptar e validar. Mas você está sempre limitado ao sistema de medição e às próprias amostras. Então, por mais que você melhore aqui o sistema de medição, e você vai ver que no gráfico o custo de melhoria de uma precisão ele é exponencial, quanto mais melhoria você quer implementar numa precisão, mais caro fica exponencialmente, você vai ser escravo da variabilidade da amostra, isso não tem jeito, né? Portanto, por exemplo, se você pegar um elemento muito raro, um vanádio, numa amostra de solo, e você tentar fazer essa análise, você vai ver que num mesmo lote de amostras pode ter uma amostra com muito mais incerteza do que outras, porque é muito pequeno, então na subamostragem ali, de puxar a amostra para dentro do equipamento, por exemplo, se for uma absorção atômica, se for uma espectrometria de massa, alguma coisa do tipo, na hora que ele puxa a amostra, ele vai fazer uma subamostragem. Aquela subamostragem pode ter um pouco mais de vanádio, na próxima pode ter um pouco menos, e é natural que se a concentração é muito baixa, a variabilidade tende a ficar alta. O coeficiente de variação ele vai disparando. Quando chega no nível de branco, ele tende para infinito. Ou seja, é imprecisão absoluta. Mas você sempre vai ser escravo dessa variabilidade. Então, não é muita ilusão achar que você controla a precisão daquele procedimento, porque o procedimento ele é a interação do sistema de medição com a amostra que está chegando. E a amostra que está chegando pode ser uma coisa muito esquisita, que você pode ser surpreendido por ela. Percebe? E aí a soma, a combinação, não soma matemática, né, mas a combinação dessas duas variabilidades forma a variabilidade do seu resultado, ou do resultado daquela amostra, digamos assim. Então, não há como ter controle absoluto sobre ele. Ele vai variar e nós precisamos conhecer a variação real daquele resultado. E não ficar tentando malabarismo para diminuir a incerteza, porque isso é bobagem. Isso aí você está botando uma venda nos seus próprios olhos. Olha lá. Não acredite que um laboratório consiga resultados muito mais precisos do que outro, utilizando recursos similares. Ou seja, se o sistema de medição é o mesmo, ou aproximadamente o mesmo, a técnica é a mesma, você acha que um laboratório, por habilidade, vai conseguir uma incerteza menor que a do outro para uma mesma amostra? Ora, cuidado com isso. Provavelmente, se for para a mesma amostra, aquele que está conseguindo uma incerteza menor, ele simplesmente está ocultando, omitindo informações a respeito daquele processo para que a incerteza dele dê menor. Né? Enquanto que o outro, se fizer um trabalho mais completo, ele tende a achar uma incerteza maior. Então não vá com essa sede ao pote de querer a menor incerteza, porque isso é uma bobagem. Menor incerteza não garante nada. Olha só, a precisão do sistema, quando ela aumenta, quando você quer aumentar a precisão, o custo sobe, e sobe muito. Sobe mais do que proporcionalmente a precisão que você quer atingir, até que se tem um limite. Mas você sempre vai ser surpreendido pela precisão desconhecida da amostra que está chegando. E quando esses dois interagem, você pode ter investido R$1 milhão a mais, que você vai ser surpreendido do mesmo jeito que o laboratório que está usando uma técnica talvez um pouco inferior. E aí pode ser que você consiga uma incerteza um pouco menor pela sua tecnologia, pelo seu investimento? Pode, mas pode ser que você não consiga nada, porque simplesmente chegou uma amostra aqui que é muito próxima de um branco. E aí nem a sua tecnologia, nem o seu investimento conseguiu alcançar a precisão para tomar uma decisão em cima desse, digamos, quase branco, beirando o seu LQ. Então tem que tomar cuidado, tem que saber até que ponto eu vou me esforçar, né, para ter esse retorno de precisão. Eu quero mais precisão, eu vou gastar mais dinheiro com isso? Realmente é necessário? Vamos ver.
vale a pena buscar incertezas menores? E eu vou te responder com a maior tranquilidade do mundo. Não, exceto num único caso. Somente num único caso vale a pena buscar incertezas menores. Quando o seu resultado de medição frequentemente contém o limite normativo para o seu ensaio no seu intervalo. Então, se o resultado, por exemplo, for 80 mais ou menos 20 ppb, se o seu limite normativo está entre 60 e 100, ou seja, pertence ao intervalo estabelecido pelo resultado daquela medição, frequentemente isso acontece, ou seja, várias vezes isso acontece, aí você há de ter uma preocupação com relação a menores incertezas. Porque ali você está correndo risco, toda hora você tem que tomar uma providência, você fica na dúvida entre o resultado conforme e não conforme, não sabe se vai multar ou se não vai multar o produtor, se vai tirar aquele produto de mercado ou não vai. Nessa condição é interessante, talvez, estudar uma viabilidade de investimento para de recurso, tempo, enfim, trabalho, para buscar tentar chegar numa incerteza um pouco mais controlada. Mas lembre-se que isso aqui é muito difícil. A natureza do processo é quem manda. Não adianta você querer mandar na natureza, porque a natureza revela a incerteza esperada para aquele sistema, por causa da técnica, limitação técnica, mais a interação com a amostra. Então é isso. Geralmente não vale a pena você se esforçar para buscar incertezas menores, exceto quando seu limite normativo fica dançando, se equilibrando dentro do seu intervalo de comumente, várias vezes acontecendo isso, e aí se justifica uma busca por essa menor incerteza. Mas não se iluda, não adianta tentar diminuir a incerteza do resultado com cálculos mais simplistas, com listinha de fontes de incertezas que não estão fundamentadas no mensurando, utilizando a raiz de n como divisor das incertezas do tipo A. Isso aqui eu já vi muita gente fazendo. É uma forma de esperteza, porque o GAN ele apresenta as duas formas, ele apresenta o divisor 1 e o divisor raiz de n. Ele fala, tem o desvio padrão amostral e tem o desvio padrão da média. E ele não entra no mérito de quando usar uma e quando usar a outra. Eu já pesquisei no GAN inteiro, não tem isso. Ele não orienta você, ele não diz para você, a hora você usa uma, a hora a outra. Não. Isso é questão de conhecimento da estatística do que está sendo feito. Então, o divisor raiz de n, ele não representa a variabilidade dos dados, ele representa a variabilidade da média dos dados. É diferente, é uma interpretação diferente. E com o divisor 1, você conserva a incerteza dos dados, do conjunto de dados. Então, por exemplo, fiz a medição lá de 3 massas, 5,1 gramas, 5,2, 5,3. Esses 3 representam um grupo de dados. A variabilidade que representa o grupo de dados é quando você usa o desvio padrão amostral, cujo divisor na incerteza do tipo A é 1 e não raiz de n. Raiz de n você só usa quando você quer desprezar a variabilidade dos dados e pegar apenas a variabilidade da média daqueles dados. Desvio padrão da média. E isso vem lá da estatística básica, lá da graduação. Você lembra que uma representa a variabilidade dos dados e a outra representa a variabilidade apenas da média. Então, eu já vi várias planilhas usando isso aqui como um truque, um malabarismo para tentar diminuir a incerteza. E a gente sabe que não é bem assim, porque o conjunto de dados mostra uma variabilidade grande e quando você olha a incerteza combinada, você vê que tem alguma coisa estranha, que ela está diminuída, que ela está subestimada por causa desse raiz de n aqui. E eu bato o olho numa planilha, eu vejo na hora quando tem esse divisor raiz de n, e já faço sempre esse alerta. Portanto, é o seguinte, conclusão final. Colocar uma venda nos olhos não muda a realidade do mundo. Ou seja, o mundo está ali, a realidade da incerteza está ali. Você colocando uma venda nos seus olhos não vai mudar aquilo que está ali. Você enxerga aquilo que quer, né? Então, se você pega um raiz de n, divide quando não pode, ou quando você omite informações, quer reduzir demais a incerteza, achando que está sendo mais habilidoso que o outro laboratório, não, você está simplesmente colocando uma venda nos seus olhos e ignorando o fato de a incerteza existir. Não adianta você achar 50 mais ou menos 1, sendo que aquela incerteza deveria ser 50 mais ou menos 10. Ela é mais ou menos 10, você acha que ela é mais ou menos 1. E o pior, passa isso adiante para o cliente vai tomar uma decisão com base no mais ou menos 1 e não na realidade que seria mais ou menos 10. Isso acontece muito e nós vamos trabalhar forte aí para tentar mudar essa realidade, fazer as pessoas enxergarem e aprenderem que elas não controlam
a incerteza de medição do jeito que elas pensam. A incerteza está lá. Ela põe a forma como ela quer. Deveria colocar da forma correta ou mais representativa possível do resultado. Muito obrigado e até o próximo conteúdo.